repente parei à beira do caminho, sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir das obras de Deus. Então lembrei, no passado avistei uma cidade em chamas. Sua história eu conhecia, uma estátua de sal ali jazia. Apressado levantei, a Deus logo clamei. Destino tão amargo e cruel para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitória escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava. Então percebi que com ele poderia prosseguir até um deserto. Se necessário, agora posso atravessar, pois Deus está com ele, e miragens não irão me enganar. Por sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo poder lhe foi dado, e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo, pelo caminho que Jesus traçou. Santo Aldo é a vitória, e um dia lá na glória com Deus estarei. Feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava. Então percebi que com ele poderia prosseguir
tropeçar, pois Deus está com ele. Em miragens não irão me enganar. Por sobre as águas também posso caminhar, pois em suas mãos seguro eu estou. Todo o poder me foi dado e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo, pelo caminho que Jesus traçou. Santo Aldo é a vitória, e um dia lá na glória com Deus estarei.
Prezados e estimados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, a sua preciosa bênção, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo e querido primaz de nossa igreja, irmão Aldo. E que estes santos possam interceder sobre nós, através das virtudes do Pai Celestial, dando-nos o alento e a condição de realizarmos um trabalho santo nesta reunião. Convido a todos a se colocarem em pé para que possamos assim orar, iniciando esta santa reunião. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez elevamos as nossas mãos e a nossa voz ao Senhor, suplicando, Pai, a Tua bênção preciosa, porque sabemos que o Senhor nos contempla do alto céu, como Teus filhos, Teu povo nesta terra, porque elegeste este caminho de fé, de esperança, a Igreja Apostólica, para ser um tabernáculo de Ti, ó Deus, para conduzir almas preciosas a este santo e eterno caminho que é o reino dos céus. Pai, Te agradecemos pela vida, porque se aqui estamos, temos esta vida preciosa, esta vida em nossa alma que o Senhor nos deu através do Teu Filho amado e do Santo Consolador, e a esperança, Pai, de aprendermos mais de Ti, fazermos a Tua santa vontade e a cada dia honrarmos o Teu nome santo como filhos Seus nesta terra. Agradecemos também por nos ter dado o Teu Filho amado como nosso Mestre, como nosso Salvador. Agradecemos por esta Mãe gloriosa, belíssima, que o Senhor nos deu, a nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos também pelo Consolador, que Jesus formou, preparou em nossos dias, a Santa e querida Avó Rosa, e também pelo pastor por excelência, o nosso santo irmão Aldo, que agora nos céus, junto com a avó, com Jesus e Maria Santíssima, intercedem em favor de nossa igreja, amparando, abençoando e protegendo este povo. Por isso, ó Pai, somos um povo feliz, ricamente abençoado, e aqui estamos para bendizer o Teu nome, Te louvar e engrandecer o reino dos céus, através de louvores, através de hinos que edificam a nossa fé e preparam o nosso coração para uma mensagem de fé e esperança, para que possamos ter este alento, termos a sabedoria de filhos de Deus a cada dia nesta terra. Pedimos também ao Senhor Jesus, a Ti, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e estimado primaz, Santo Irmão Aldo, a vossa bênção, a vossa direção para a nossa reunião, para que possamos cada vez mais dar ao reino dos céus essa resposta maravilhosa, engrandecendo e louvando e bendizendo estes santos de Deus. Pedimos por nossos irmãos que não puderam aqui estar, por todas as demais reuniões da Igreja Apostólica, por nossos amigos, irmãos e internautas que nos acompanham neste instante. A bênção também os alcance e dê a eles a paz que sentimos neste momento, que é o amparo, as virtudes de Deus através dos santos e anjos que conosco estão. Os nossos louvores, a nossa adoração e glorificação, hoje e sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Os irmãos poderão se assentar. Vamos iniciar os nossos louvores cantando o hino de número 93 do Inário Novo, Quem Crer em Nossa Palavra. Quem crer em nossa palavra, Deus, quem crer em nossa palavra, irá conosco para o céu. A nossa palavra é a verdade que Cristo ensinou. É a doutrina apostólica, a mesma palavra que Jesus pregou. Quem crer em nossa palavra, irá conosco para os céus. Quem crer em nossa palavra, irá conosco para o céu. quem crer em nossa palavra, Terá graça e o poder de Deus. Quem crer em nossa palavra, irá conosco para o céu. A nossa palavra é a verdade que Cristo ensinou. Cantaremos o hino de número 209, Graças te damos, Senhor Deus.
Cantaremos também o hino de número 179. Graças, graças a Deus. Ouviremos agora o coral que irá apresentar o hino Caminho Sem Pedras. Esta ação
tirando as pedras do caminho meu, para que eu possa sempre firme andar nesta jornada que me leva ao céu. Está a Santa Rosa sempre a me ajudar, pois o pecado em forma de uma pedra se atravessa no caminho meu, tentando impedir o meu caminhar ao glorioso céu que Deus me deu. Em prosseguimento, nós vamos ouvir também o coral que apresenta o hino O Bom Servo. Ele tem
Prezados e estimados irmãos e irmãs, momento de nos unirmos em favor de nossa igreja. Porque é o momento, irmãos, de estendermos a nossa mão e cooperarmos com a obra de Deus financeiramente. Acredito e tenho fé que todos os irmãos que aqui estão têm este propósito no seu coração, de ver a nossa igreja prosperar a cada dia, cumprir a sua missão nesta terra. Porque, irmãos, a missão de nossa igreja é a missão de cada um de nós. A igreja apostólica somos nós. O local, um local consagrado a Deus, para ser um tabernáculo, onde possamos elevar a nossa voz através dos louvores, dos cânticos, um local que possamos aprender mais através das mensagens, dos conselhos, ensinos preciosos que Jesus nos deixou, denominados a sua doutrina, o seu evangelho. E através destes ensinos, deste lugar precioso, possamos fazer a vontade de Deus, possamos receber as bênçãos, as virtudes, possamos praticar o amor sincero, leal para com o nosso irmão. Porque, irmãos, aqui nós estamos numa irmandade. Aqui nós estamos como filhos de Deus e queremos que este seja o ambiente sadio, seja um ambiente bom para que possa a paz prevalecer em nossa alma e em nosso coração. Estamos sendo preparados, irmãos, para viver esta harmonia no reino dos céus. Porque assim é lá no reino dos céus, a perfeita paz, a perfeita harmonia entre os santos e os anjos. E aqui nós aprendemos justamente isso, viver em paz com o nosso irmão, com a nossa irmã, nesta harmonia de vida, preparando o nosso espírito para ser merecedor do reino dos céus. E esse ambiente, irmãos, esta igreja, através, irmãos, do exemplo de cada um de nós, vai mostrando ao mundo que é perfeitamente viver em união fraterna, que é perfeitamente viver debaixo da bênção, do amparo de Deus, sendo merecedor deste amparo, porque fazemos a vontade do Pai. E assim vamos conquistando almas preciosas para este reino tão bonito e tão precioso para nós, esta humanidade tão carente de fé, de amor e de esperança. Mas para isso, irmãos, precisamos ter as condições nesta terra. Precisamos ter o nosso trabalho estruturado, como a Santa Avó, através de Jesus, estruturou, como o irmão Aldo aprimorou e nos deu como herança, para que possamos levar esta obra avante, da mesma forma que Jesus idealizou. E vamos, irmãos, vamos seguir, porque, irmãos, a base está pronta, o alicerce está pronto. Basta, irmãos, termos fé, confiança e abraçarmos esta causa tão bela, tão importante para a nossa vida, e levarmos a Igreja Apostólica ao seu crescimento, à sua expansão, como há necessidade, irmãos, para receber todos aqueles que tiverem também esta fé, esta esperança na sua alma, no seu coração. Por isso que venho pedir o seu empenho, o seu esforço, para que possam
oferecer as suas contribuições, porque precisamos dos recursos financeiros para levar avante a obra nesta terra. Precisamos, irmãos, de muitos serviços. Os irmãos têm noção, não preciso ficar detalhando. A hora milagrosa, o crescimento através das obras, as expansões, como é necessário aqui em Curitiba, os programas radiofônicos, a hora milagrosa, as nossas páginas na internet. Irmãos, da forma como Jesus estruturou para que houvesse, irmãos, o rodízio de obreiros, de mensageiros apostólicos. Mas muitos poderão pensar, por que não fica um pastor fixo numa determinada congregação? Então, irmãos, na perfeição do reino dos céus, quando Jesus disse, eu quero a minha igreja assim, que haja um rodízio de pastores e pregadores, levando esta mensagem, um custo adicional, mas irmãos, estamos cooperando, trabalhando juntos, todo o ministério de nossa igreja, em prol do crescimento da obra. Cada um levando o seu coração, a sua palavra, a sua mensagem, o seu esforço às nossas congregações, incentivando a fé dos irmãos, dando alento através da mensagem de nossa igreja. Por isso que Jesus, irmãos, na perfeição dos seus atos, inspirado por Deus, assim o fez, e a Santa Avó Rosa cumpriu lealmente. Nosso irmão Aldo cumpriu e se cumprirá em nossos dias desta forma. Todo o trabalho, irmãos, estruturado, as mensagens edificantes, todo o trabalho do crescimento, a formação contábil, irmãos, financeiro de nossa igreja, estruturado para manter a transparência, não somente diante dos irmãos, mas principalmente das entidades e do Ministério Público da nossa nação, para que as nossas contas sejam, irmãos, transparentes, como eu lhes disse, e estruturadas para manter esta obra. Precisamos do apoio, precisamos da sua mão generosa para continuar levando avante a obra. E aqui está, irmãos, uma palavra para que tudo isso que eu falei para os irmãos se torne uma realidade. Precisamos do auxílio financeiro, representado pelas contribuições de ofertas especiais generosas, ofertas normais, dízimos regulares de todo o nosso povo apostólico. E isso seja de fato realizado com amor e desprendimento, tendo em vista inclusive o progresso material desta igreja apostólica. Todos devem estar lembrados dos constantes apelos que o Santo Irmão Aldo fazia a respeito das ofertas e também dos preciosos ensinos que ele ministrou por meio deste boletim interno em relação ao valor da Igreja Apostólica para a sua vida, para o seu lar, para a sua salvação e para a salvação de incontáveis quantidades de almas que muito necessitam da ajuda divina e das nossas orações. Diante disso, unidos na fé, no amor, vamos continuar trabalhando em favor do crescimento material e espiritual de nossa igreja. Também porque, contando com a ajuda, o amparo de Deus, Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial, haveremos de vencer, tanto individualmente como povo de Deus e do Consolador. Agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, aos irmãos e irmãs que têm feito seu esforço em favor de nossa igreja. Inclusive, desejamos e pedimos que continuem sempre assim procedendo, visto que somente com o amor, a dedicação de cada apostólico é que poderá haver expansão da nossa igreja apostólica. Façam a sua parte, pois a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial farão a parte deles em nosso favor, a fim de que sejamos bem-sucedidos e felizes no lidar cotidiano. Aí está, irmãos, o pedido, o incentivo para este momento. Façam com amor as suas contribuições. Eu não irei me prolongar, porque os irmãos sabem e são conhecedores da necessidade da nossa igreja.
façam o de melhor. Eu vou fazer uma oração consagrando as nossas contribuições. Santa Avó, Santo Irmão Alto, estamos oferecendo as nossas contribuições para que haja os recursos necessários para esta Igreja Apostólica nesta terra, levar avante a sua mensagem, vó, a mensagem de Jesus, do nosso Santo Irmão Aldo, levar o nome de Maria Santíssima como nossa mãe, nossa Rainha Mãe Celestial, e estes nomes benditos possam interceder por estas almas preciosas que haverão de conhecer esta palavra e esta mensagem. Mas eu te peço, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, intercedam em favor de todos os teus filhos, para que haja progresso na vida em particular de cada um, o sucesso no trabalho, nos lares, nas famílias, o bom entendimento, o bom relacionamento, o amor entre as pessoas, para que haja harmonia de vida e assim possamos dar o exemplo de filhos de Deus nesta terra. Abençoe também todos aqueles que precisam de uma porta para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Se for da justiça de Deus, eles possam assim serem abençoados e encontrar o seu caminho. Agora, eu declaro consagrado, vó, as nossas contribuições em teu nome, em nome do irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, para esta Igreja Apostólica. Amém. As nossas irmãs irão recolher as contribuições. Eu já aproveito para avisar os irmãos que no próximo domingo, dia 10 de agosto, nós teremos a Santa Comunhão em nossa sede e teremos também a festa, comemoração do Dia dos Pais. O nosso louvor ao Pai maior, o Pai Criador, nosso Deus. Nosso louvor também ao Santo Irmão Aldo, porque o consideramos como Pai. E o nosso agradecimento a todos os pais apostólicos que cumprem fielmente o seu ministério de pai. Um abraço, um carinho dos seus filhos, dando a eles uma generosa resposta de amor, para que possam se sentir valorizados por seus filhos neste dia especial dedicado aos pais. Todos os irmãos estão convocados para participarem no próximo domingo, aqui, irmãos, da reunião em comemoração ao Dia dos Pais, e os que puderem terão a oportunidade em nossa sede de participar da Santa Comunhão. Nós tivemos no domingo passado a Santa Comunhão na nossa congregação de Campinas, São Paulo, onde participaram 1.086 irmãos, se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Vamos ouvir agora, com a participação da orquestra, o hino Grande Bênção.
Prosseguimento, nós ouviremos agora o coral que irá apresentar o hino Semeador da Verdade.
Prezados e estimados irmãos, eu agradeço muito a sua presença. Estar em nossa reunião, junto com esta irmandade tão bonita, irmãos, é um grande prazer, uma grande alegria. Deus, nosso Pai, do seu trono santo, envia os seus anjos e os seus santos para nos conceder paz e virtudes preciosas para a nossa vida. E aqui estando, participamos juntos deste momento de fé, desta santa reunião, louvando a Deus e aos seus santos e aprendendo mais através da nossa mensagem. Muito obrigado pela sua presença. Eu aviso que nossos irmãos noivos, William dos Santos Anon e Juliana Gonçalves Goldim, convidam a toda a igreja para o seu enlace matrimonial, que será realizado aqui na congregação de Curitiba, no próximo sábado, dia 9 de agosto, às 16h30. Todos os irmãos estão convidados, os noivos ficarão muito honrados com a sua presença para selarem o seu amor através do casamento. Também, irmãos, eu aviso a todos os irmãos sobre a Assunção de Maria Santíssima. Irmãos, para nós apostólicos, falar de Maria Santíssima é uma grande honra, porque nós fomos preparados por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para amarmos esta santa, para bendizermos o seu nome, para seguirmos o seu exemplo, para adorá-la de todo o nosso coração. Maria Santíssima, irmãos, é a perfeição da criação de Deus. Imaginem só, para Deus enviar o seu próprio Filho, que era um Espírito que vivia com Deus lá na eternidade, porque foi o primeiro que Deus criou, por isso o Filho primogênito, que é Jesus. E quando Deus decidiu enviar o seu Filho a esta terra, para viver como homem e provar à criatura humana que era plenamente possível viver nesta terra como homem, agradando o seu Criador, bendizendo o seu Criador, Deus precisou encontrar uma mulher, mas uma mulher perfeita, uma mulher pura, imaculada. Por isso que Maria Santíssima, irmãos, também é chamada de Imaculada Conceição, que deriva, irmãos, de Imaculada Concepción, ou seja, uma concepção santa, uma concepção pura, como foi Jesus, que habitou naquele corpo de Maria Santíssima, foi formado ali, teve a sua gestação normal e veio à luz através das mãos, dos braços de Maria Santíssima, que o acalentaram e o prepararam para viver como homem nesta terra. Mas para que isso pudesse ser realizado, Deus o Pai procurou uma mulher pura, santa, que pudesse ser o grande exemplo de mãe nesta terra, e foi Maria Santíssima. Jovem, irmãos, muito jovem, mas sempre dedicada ao bem, dedicada, irmãos, à condição de buscar, irmãos, nos tabernáculos daquela época, ou nas sinagogas, como era chamado, o aperfeiçoamento, o seu conhecimento, sempre grande ajudadora da sua família, principalmente da sua mãe, uma grande mulher, porque buscou também na sabedoria dos ensinos para promover também a qualidade de uma mulher dedicada ao lar, na formação moral, na formação principalmente daquela época dos seus afazeres, uma grande ajudadora da sua família. Amou, irmãos, o seu lar,
os seus pais, amou as pessoas que o cercavam com todo carinho, com todo respeito. Foi uma grande ajudadora também, muito jovem ainda, das sinagogas, das reuniões que se faziam naquela época. E no momento exato, quando estava logo após o almoço em seu lar, repousando em seu quarto, que o anjo de luz, o enviado do Pai Celestial, apareceu a ela e a declarou bem-aventurada diante de todas as mulheres, eleita, escolhida pelas qualidades, pelas condições que ela tinha para ser a mãe do Filho de Deus. E a humildade de Maria Santíssima falou mais alto e disse, em resposta ao anjo: em mim se cumpra conforme a vontade de Deus. Irmãos, para Deus já iniciava uma grande vitória, uma grande oportunidade de trazer o seu amado Filho a esta terra. Irmãos, e não imaginem quão grande foi a luta de Maria Santíssima, rejeitada pela sociedade. Muitos não creram, muitos a condenaram, mas ela preservou, irmãos, a pureza, preservou aquela unção de Deus, e o seu corpo se tornou o berço santo de Jesus. Toda a história maravilhosa que ela viveu ao lado do seu amado Filho, dando a sua mão para que ele pudesse crescer e ser o homem nesta sociedade, uma pessoa que está gravada na memória desta humanidade, foi pelo amparo de Maria Santíssima também. E quando Jesus foi aos céus, porque foi rejeitado, crucificado, Maria Santíssima estando ao seu lado, no momento que Jesus entregou a ela, aos apóstolos, dizendo que ela seria a mãe dos seus discípulos. Maria Santíssima foi uma grande ajudadora da igreja primitiva, da igreja apostólica daquela época, incentivando os apóstolos. Irmãos, São Lucas foi um servo de Jesus que não conheceu Jesus pessoalmente, o ouviu através das suas obras, e hoje as suas escritas são as que traduzem a perfeição do ministério de Jesus e principalmente de Maria Santíssima. E São Lucas conheceu pessoalmente Maria Santíssima. E Maria Santíssima contou muita coisa a ele, que fortaleceu ainda a fé dele, porque São Lucas era médico e ajudava muitas pessoas. E Deus a havia já escolhido, e mesmo antes dele iniciar o seu ministério, ele já realizava milagres. E foi um grande servo da igreja primitiva, deixou-nos ensinos belíssimos e principalmente sobre a vida de Maria Santíssima. E quando, irmãos, Deus Pai declarou o ministério de Maria Santíssima cumprido nesta terra, o galardão que ela recebeu nos céus foi que os anjos vieram buscá-la nesta terra e levaram o seu corpo, como um corpo santo, puro, aos céus. Por isso que diz Assunção. Quando Jesus subiu aos céus, Jesus tinha poder, ele subiu com o seu poder, a ascensão do Divino Mestre. Todo o poder que ele tinha, ele exerceu e foi aos céus com o seu corpo e o seu sangue. Por isso que participamos da Santa Comunhão, das virtudes deste corpo e deste sangue. Mas Maria Santíssima foi agraciada numa assunção, os anjos vieram buscá-la.
E dia 15 de agosto é o dia em que comemoramos esta Assunção, a subida de Maria Santíssima aos céus. E quando Deus lhe deu o galardão de Mãe de Deus, Mãe dos filhos de Deus. Então Maria Santíssima é a nossa mãe. E a Santa Avó Rosa nos mostrou o valor de Maria Santíssima em nossa igreja. E o nosso irmão Aldo nos ensinou muito a pedirmos a Maria Santíssima, a clamarmos pelo seu nome, porque como mãe, ela está atenta para nos ajudar, ouve as nossas orações, ela vai diante do trono do Pai pedir em nosso favor. Por isso que nós a amamos, a adoramos e a veneramos. E dia 15, irmãos, de agosto, é uma sexta-feira. Nós iremos apresentar a ela os nossos louvores, apresentar a Deus a nossa gratidão por ter feito esta Santa Mãe do Reino dos Céus e desta igreja, de todos nós. Um dia especial em que aqui também na congregação de Curitiba, com início às 19h30, sexta-feira, dia 15 de agosto, todos os irmãos estão convidados a participarem junto com o coral de hinos de louvor a Maria Santíssima. Irmãos, não percam esta oportunidade. Tragam o seu amor, a sua dedicação a esta Santa de Deus, que aprendemos a amá-la, a adorá-la, e eis uma grande oportunidade para expressarmos a ela estes louvores. Portanto, todos estão convidados, assim como haverá em nossa sede e nas congregações que puderem. Nós teremos também na sexta-feira uma reunião especial dedicada à Assunção de Maria Santíssima. Agora nós vamos meditar na mensagem essa que fala sobre o que é viver uma nova vida. Para aqueles que desejam permanecer nesta igreja e receberem o santo batismo. Falamos aos irmãos e irmãs a respeito dos ensinos que o santo irmão Aldo nos transmitiu quando ainda estava entre nós em seu corpo físico, por meio deste boletim interno publicado semanalmente. Num dos boletins, o santo irmão Aldo destacou os ensinos que o apóstolo São Pedro direcionou aos novos convertidos a respeito da fé apostólica, quando disse a eles: portanto, para isso mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Desta maneira, fica perfeitamente esclarecido para todos os que decidiram se batizar, que precisam estar vivendo de acordo com os ensinos doutrinários e disciplinares apostólicos, também porque foram chamados para o reino da luz, da paz, da justiça e do bem. Uma vez que morreram espiritualmente para o mundo de pecados, de maus sentimentos, devem viver sobre a graça do Consolador, procedendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e não para o pecado e para as trevas. Isto porque, quando se converteram a este santo caminho, a Santa Avó Rosa lhes concedeu a unção do Espírito de vida. Portanto, já não são mais mortos para Deus, porém vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador. Também porque receberam em sua alma o selo de Deus, que é a vida preciosa do seu Espírito. Saibam que nova vida é a unção que a Santa Avó Rosa lhes concedeu com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando se converteram e decidiram deixar do mundo e do pecado para permanecer aqui nesta igreja. Para que esta nova vida continue em sua alma, é preciso que, perfeitamente esclarecidos a respeito dos ensinos doutrinários desta igreja apostólica, decidam seguir novos rumos em seu viver, novas ideias, novo proceder aprovado por Deus Pai e os seus santos, mas não como até então viviam sob o domínio dos sentimentos maus, do ódio,
da inveja, da malícia e de toda a sorte de maldade que impera neste mundo tenebroso e mau, comandado pelo príncipe das trevas, o inimigo de Deus e de nossas almas. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que todos os que persistem no mau caminho não têm paz no seu coração, pois vivem alimentando o seu espírito com mentiras, ilusões, vaidade. Saibam que tal pessoa não nasceu de novo e não está vivendo esta nova vida, e que assim é porque ela continua nas trevas e em caminhos não aprovados por Deus nem pelos seus santos. Se alguém procura aconselhá-la, tal pessoa imagina alguma desculpa ou se justifica, pensando consigo mesma: eu quero é gozar a vida. Porém, esta pessoa se esquece do que ensinou nosso Senhor Jesus a respeito deste assunto. Quem pensa em gozar a vida no mundo, perdê-la-á, e quem perder a vida deixando do mundo de prazeres de pecado, ganhará outra vida superior. Aceitem estes meus conselhos, é o que recomendou o santo irmão Aldo, pois os que desejam desfrutar dos prazeres do mundo, desprezando esta preciosa vida que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo e esta igreja lhes oferecemos, está se arriscando ao perigo de perder a sua alma e ao mesmo tempo perdendo uma preciosa oportunidade de ser feliz e desfrutar de toda a proteção celestial. Quem ainda não decidiu se batizar, mas tem o seu coração preso ao erro e ao pecado, se arrependa, eis a oportunidade, aceite Jesus, a Santa Avó Rosa, pois eles deram suas vidas preciosas para resgatá-lo do poder do pecado e da morte, para torná-lo feliz, abençoado. Estes são os ensinos do irmão Aldo. Recomendamos aos que ainda não decidiram se batizar que aceitem estes sábios conselhos. Não deixem para depois, visto que amanhã poderá ser muito tarde. Portanto, aceite o convite do pastor da nossa alma e venham se batizar e passar a viver esta nova vida, a perfeita vida que a criatura humana deve viver, a verdadeira vida que todos os que desejam ser filhos ou filhas de Deus precisam viver. Aí está, irmãos, o chamamento para o batismo. A oportunidade, irmãos, daqueles que ainda não são batizados, de viverem uma nova vida. Os irmãos estão sendo preparados já por diversos boletins, diversas mensagens, o valor deste sacramento. Sacramento porque foi instituído por Deus, e Jesus cumpriu este sacramento quando viveu ao seu tempo, lá no Rio Jordão, chegando para São João Batista e pedindo batismo, e cumpriu, deixou-nos os exemplos. Então nós devemos assim fazer, irmãos. E o batismo está aqui, é um selo de Deus, uma marca na alma daquela pessoa, uma identidade, porque o selo, irmãos, é a identidade que a carta vai chegar ao seu destino. Não é assim que funciona? Uma carta sem o selo, ela não será postada, não seguirá o seu caminho, mas a carta que tem o selo, ela chega ao seu destino. Portanto, o selo, irmãos, é a identidade. Da mesma forma, trazendo para o lado espiritual, o selo na alma, como o coral canta, batismo, um selo da alma, um selo da vida. Este selo identifica a criatura humana como filho de Deus, é a sua identidade diante do Pai Celestial. Portanto, chamamos a tantos quantos ainda não são batizados para cumprirem este sacramento no dia 30 de agosto, lá em nossa sede. Agora nós vamos meditar, irmãos, rapidamente na mensagem que fala sobre o glorioso ministério que o santo irmão Aldo cumpriu. Comemoraremos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que estaremos recordando com ações de graças ao Pai e com expressões de reconhecimento a este santo de Deus sobre o maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos à frente desta igreja apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó, e também por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários
que nosso Senhor Jesus nos transmitiu através da Santa Avó Rosa, ou seja, a doutrina e disciplina de nossa igreja. Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a dirigi-los através do irmão Aldo, como era então conhecido. Da mesma maneira como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, ela passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Apenas um ano depois destes fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes da Hora Milagrosa que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação de um povo realmente convertido, consagrado, graças à sábia orientação que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo e que eram divulgadas através da Hora Milagrosa. No ano de 1972, sob a orientação da Santa Avó, o primaz irmão Aldo deu início à construção da sede, que daí a 10 meses foi inaugurada como o templo próprio de nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos. De 11 congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente 300 congregações. E de apenas uma emissora transmitindo a Hora Milagrosa, passamos a ter atualmente 38 emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante estes 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel à Santa Avó Rosa e à sua igreja. Com o ministério do primaz Santo irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Avó Rosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e disciplinares como regras de boa conduta ensinadas por esta igreja. Observem, irmãos e irmãs apostólicos, o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Não poderiam haver sido ao longo do tempo a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo desde seu início. Porém, estes santos, eles dependem do esforço, da consagração e da santificação de todos nós, irmãos e irmãs apostólicos. Portanto, sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia, deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservado com fé, com amor, coragem e consagração, também para honrar a este santo de Deus que, glorificado nos céus com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus e por sua igreja na terra. Prezados irmãos e irmãs, compreendam que uma igreja, para ser realmente dos céus e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis e aos seus mandamentos. Também precisa estar isenta do pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saiba ser grato ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor. Individualmente, como povo de Deus, e procure a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, suas orientações, pois são dos céus, são do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem esta data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que ele cumpriu nesta igreja como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Aí está, irmãos, valorizarmos a essência de nossa igreja, um dos pilares que sustentam, irmãos, a nossa fé e a nossa obra.
Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, santos que, irmãos, promoveram neste tempo esta fé, este caminho, esta oportunidade. E foi através do irmão Aldo que, irmãos, por 44 anos, muitos poderão pensar: nossa, que extensão de tempo, 44 anos. Mas, irmãos, para Deus não há tempo. Imaginem, nos céus é somente dia, não existe contagem do tempo nos céus, porque o tempo lá é eternidade, é para sempre. Aqui na terra nós temos tempo em função, irmãos, de toda a geometria da formação dos astros. A terra, ela gira em volta do sol e durante 24 horas ela faz uma volta completa. Portanto, nós temos 12 horas recebendo a luz do sol e 12 horas, ao contrário, na escuridão. Ou seja, teremos a lua ao outro lado. Então, 12 horas de luz e 12 horas de noite. Nós temos, irmãos, o ano, que é a volta completa, toda a circunferência da Terra em volta do Sol, todo o seu posicionamento, formando as 4 estações do ano, para que haja realmente, irmãos, todo este cálculo, toda essa formação. Desde o passado eles passaram a fazer uma contagem do tempo. Toda essa contagem serviu e serve para esta humanidade, para registrar a sua história, para planejar, irmãos, inclusive o seu futuro. Então, para Deus, irmãos, é a condição que vive esta humanidade que inspira os planos de Deus. Portanto, a necessidade da obra, porque, irmãos, em nossos dias, neste momento veio a formação de nossa igreja, há 60 anos atrás, porque Deus viu o caminho que a humanidade estava tomando, a decadência, irmãos, a corrupção, a amargura, o ódio, influenciado por 2 grandes guerras, que promoveu e dizimou centenas de milhares de almas nesta terra. Então Deus novamente manifesta o seu poder, abre um caminho, uma porta dos céus, que é esta igreja apostólica, através do seu amado Filho, que cumpre a sua promessa de formar o Consolador e um caminho para o reino dos céus. E Jesus, através da Santa Avó Rosa, como, irmãos, uma grande profetisa, porque ela falou em nome de Jesus à nossa igreja, à direção, preparou o ministério. Mas para que Jesus pudesse cumprir a sua promessa, ela deveria subir aos céus. E foi assim que sucedeu, irmãos, quando ela foi aos céus. E a igreja precisava ainda ser preparada, formada. Era uma igreja pequena, com poucas congregações, 11 apenas. Como haveria de crescer? Todo esse preparo, então, ela formou o seu Consolador, formou o seu sucessor, e esse sucessor, inspirado por ela, porque o nosso irmão Aldo conversava, falava em seu nome, e assim preparou a igreja para crescer, para prosperar. 300 congregações, irmãos, não é 10, não é 20, não é 100, são 300 congregações, já passam disso. E agora, irmãos, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande. Nos próximos boletins, os irmãos poderão ver novas congregações sendo abertas, porque, irmãos, é a oportunidade, o seu exemplo, o nosso exemplo de apostólicos, vai mostrando a esta humanidade, a estas pessoas, que é possível viver em paz consigo mesmo, é possível ter alegria, ter felicidade, por mais difícil que seja o mundo, por mais difícil que sejam as lutas, mas nós temos a quem pedir, nós temos a quem alcançar nas nossas orações, que é Maria Santíssima, que é Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. E temos recebido esta bênção, temos recebido este amparo, temos recebido, irmãos, reuniões como esta, inspiradas e abençoadas com virtudes, porque sentimos bem aqui estar, bem com os nossos irmãos, e temos certeza, irmãos, que anjos aqui estão, dando todo este amparo, toda esta virtude,
para que possamos ter ânimo, força, para que amanhã em nosso trabalho, em nosso lar, possamos cumprir a nossa missão nesta terra. E todos nós temos uma missão, irmãos. Todos nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres nessa sociedade, como lar, como pais, como filhos, como mães. Formar novas criaturas, nossos filhos para o amanhã, para o futuro de nossa igreja, para o futuro desta nação em que vivemos. Mas homens de bem, pessoas sensatas, conscientes do amor, pessoas sensatas, conscientes que a paz é essencial para uma boa vivência entre homens e mulheres, entre seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o irmão Aldo muito lutou, irmãos, para preservar esta essência que Jesus nos deu, que a Santa Vó Rosa nos deu, e que hoje, irmãos, se traduz num grande ensino, numa grande mensagem pronta para continuarmos anunciando, levando esta palavra, esta mensagem aos corações e fortalecendo em nós, irmãos, que já conhecemos, que somos participantes, fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa esperança, de que estes santos sobre nós estão, nos amparando, nos abençoando e garantindo, irmãos, que se vivermos nesta santidade, nesta consagração de filhos de Deus, herdaremos o reino dos céus. Cada um ao seu tempo, porque, irmãos, nós temos um tempo de vida nesta terra. Existem as estimativas pela sociedade, pelos doutores que estudam esta sequência, mas para Deus, enquanto for necessário uma vida nesta terra, Ele mantém aquela vida, porque muitas vezes, através da sua vida, Deus consegue conquistar uma família, consegue conquistar um vizinho, um colega de trabalho, um colega lá na escola. E Deus precisa do nosso exemplo. É por isso que o irmão Aldo incentivou, preparou a igreja para ser conhecedora, ser sábia nas suas ações, na sua maneira de agir, de proceder. Então nós sabemos, conhecemos a doutrina de Jesus, o seu evangelho, o reino dos céus, mistérios preciosos que Jesus falou. E conhecemos as regras disciplinares, o bom proceder, desde as vestimentas, honrando o corpo, porque, irmãos, o corpo é o habitar do Espírito. O Espírito habita este corpo. E o corpo é o espelho do Espírito. Portanto, se o corpo, irmãos, não é preservado, não tem honra, não tem dignidade, como será o Espírito? Da mesma forma. Como o Espírito irá alcançar o reino dos céus? Por isso que Jesus ensinou a preservar, por isso que deu-nos uma disciplina para honrar, irmãos, o nosso ser nesta terra. Deu-nos uma disciplina sensata, e Ele mesmo, Jesus, disse: o meu fardo é leve, para que o jugo também seja suave. Ou seja, quem seguir as orientações, o fardo é o que Jesus ensinou, o que Jesus semeou em nosso coração, para que pudéssemos segurar estes conselhos, estes preceitos, como regras de vida, para que no momento do nosso juízo, quando terminar a vida do nosso corpo nesta terra, esse juízo seja leve e possamos alcançar o reino dos céus. Então, irmãos, preservem a sua fé, a sua confiança em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, que agora está nos céus, mas temos certeza que está olhando por nós, porque a nossa igreja está avante a seguir. E a paz reina em nosso coração como povo do Consolador, como povo de Jesus. E esta paz perene, irmãos, possa nos estimular ainda mais
a sermos consagrados, dedicados e estarmos neste processo de santificação a cada dia, aprendendo. Hoje nós aprendemos sobre doutrina, aprendemos sobre a vida, a nova vida que gera o batismo, aprendemos sobre a disciplina, que é essencial. Porque, irmãos, as organizações, as empresas têm as suas regras disciplinares. Porque, irmãos, o exército, a marinha, a aeronáutica, a própria polícia militar tem as regras para manter os seus componentes organizados, respeitosos diante da sociedade. Da mesma forma, a igreja, ela tem as suas regras para manter o seu povo ligado a Deus, para manter o seu povo numa coesão, numa união, para que todos nós possamos seguir o mesmo caminho sem se perder. Porque, irmãos, o caminho é estreito, o caminho é longo, mas o tesouro que nos espera é muito grande. Viver com Deus, irmãos, para toda a eternidade, na maior beleza, na maior grandeza, só na paz, sem luta, sem dificuldade, sem intriga, sem maldade. Irmãos, imaginem, a nossa mente não consegue imaginar tão grande beleza, tão grande esplendor que é o reino dos céus. Fico imaginando, irmãos, muitas vezes, quando Deus criou todo este universo que os nossos olhos não conseguem alcançar, nós vemos apenas algumas pequenas estrelas no céu, temos o astro-rei da nossa galáxia, que é o Sol, vemos o astro-filho da Terra, que é a Lua. Mas, irmãos, e outras galáxias semelhantes à nossa que existem neste universo? E o que existirá depois? Toda essa grandeza, irmãos, num perfeito equilíbrio, cada um, irmãos, num equilíbrio perfeito. Quantos milhões de anos já, irmãos, a Terra gira em torno do Sol, outros tantos planetas formando a nossa galáxia, esta imensidão de estrelas que vemos. E depois, quanto menor a estrela, mais distante ela está. E depois o que haverá? É um grande mistério de Deus, irmãos, para alimentarmos a fé, nos santificarmos e um dia desfrutarmos para todo sempre. Portanto, guardem essa palavra no seu coração, esta mensagem, estes ensinos. Procurem ser apostólicos fiéis, verdadeiros, dedicados, justos, honrados, filhos de Deus nesta terra. Guardem no seu coração esta palavra. Não se esqueçam do dia 15 de agosto, sexta-feira, a nossa reunião especial para a Assunção de Maria Santíssima. Dia 31 de agosto nós teremos também, irmãos, a nossa homenagem pela passagem do aniversário do Santo Irmão Aldo, valorizando o seu ministério e o seu galardão agora nos céus. Muito obrigado a todos os irmãos por estarem conosco nesta santa reunião, pela sua reverência. Muito obrigado aos coristas, músicos, regentes, ao ministério que contribuiu para que esta reunião, irmãos, fosse uma reunião de êxito, uma reunião de amor e paz para todos nós. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos e agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Porém, depois da reunião eu peço mais 5 minutos aos irmãos, fiquem nos seus lugares para que eu possa repetir o recado de ontem para os irmãos. Agora nós vamos fazer a oração final, convido a todos a se colocarem em pé. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, aqui estamos, Pai, em oração ao Teu nome santo, suplicando ao Senhor mais da Tua unção, da Tua bênção preciosa, e agradecendo a Deus por este dia, por esta reunião em que aprendemos mais de Ti, aprendemos a valorizar o reino dos céus,
as belezas deste reino infinito, Pai, que o Senhor, juntamente com o Teu Espírito Santo e Teu amado Filho, regem. E nós aqui nesta terra, com a oportunidade que temos, porque o Senhor nos abriu este caminho, nos deu esta esperança, alimentarmos a nossa fé, alimentarmos esta esperança, Pai, de sermos herdeiros também deste reino santo. Pedimos a bênção também de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em favor de todos os Teus filhos, que precisamos de saúde para viver os nossos dias nesta terra. Precisamos de entendimento para vencer as lutas, as tribulações, os obstáculos, os espinhos que muitas vezes tentam impedir o nosso caminhar. Mas sabemos que se tivermos a consciência de fé firme e com as Tuas bênçãos, ó Santos de Deus, seremos vencedores. Muitos irmãos colocaram seus nomes, nomes de parentes, amigos, pela fé, crendo que serão ouvidos pelos senhores, porque clamam neste momento em seu favor, em favor de parentes, amigos. São orações que nesse momento são elevadas. Eu peço, tenham misericórdia, deem o alento, dê vida, dê paz a estas pessoas que aqui foram lembrados e que aqueles que em oração Te pedem neste instante. Abençoe nossos irmãos de outras congregações, da sede. Santa Avó Maria Santíssima, o vosso manto de mães é imenso, é glorioso. Cubra-nos com este manto santo, protegendo e amparando o nosso viver nesta terra. Abençoe também nossos amigos, nossos irmãos internautas que nos acompanharam e que neste momento de oração também suplicam a Sua bênção, porque creem, confiam no Senhor Deus, confiam em Jesus, nas mães Santa Avó Rosa e Maria Santíssima e no Senhor Irmão Aldo. Por isso eu peço a Tua bênção em favor deles também. E agora despeça-nos, que os Teus anjos que conosco estiveram possa dar uma boa tarde a todos nós, e amanhã, o início de uma semana muito feliz, possamos ter esta paz a cada dia, este alento em nossa vida, e sempre que possível nos reunirmos para aprendermos mais dos Senhores. Portanto, a nossa gratidão, os nossos louvores e a nossa adoração. Agora, estimados irmãos, recebam a bênção preciosa do Pai, nosso Deus, a bênção preciosa de Jesus, nosso amado irmão, nosso Salvador, a bênção da nossa querida Mãe Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, a bênção do nosso pastor por excelência, Santo Irmão Aldo. Com essas bênçãos, sejam felizes e bem-aventurados. Amém. Por gentileza, irmãos, aguardem mais uns minutinhos que nós já vamos